Olá pessoal, conforme prometido, vou enviar aqui um vídeo explicando para vocês sobre a construção do roteiro. Então, aqui tem um esqueleto, já mandei aí no grupo, tá? O arquivo com o esqueleto da estrutura de um roteiro e como a gente deve realizar esse roteiro, tá? É óbvio que na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, porque ele é muito importante para quem fala em público. Então nós precisamos aprofundar e levar bastante a sério a questão do roteiro, porque é o que vai nos ajudar de uma forma assim extraordinária na nossa condução, quando estivermos em discurso, em palestra, quando estivermos em reunião, quando tivermos que falar em público de uma forma geral. Então vamos lá? A estrutura de roteiro. Primeiro é o tema proposto, o tema ou alguém vai te dar um tema ou você vai escolher um tema. E o tema ele pode ser diverso, tá? Pode ser sobre esperança, sobre fé, sobre marketing, sobre empresa, sobre venda, sobre tudo, sobre animal, sobre a importância da dieta, a importância da boa alimentação, a importância da saúde e assim por diante. Os temas são variados e diversos. Após o tema proposto, nós vemos então a introdução. Na introdução nós temos a apresentação do orador, a motivação é quando o orador ele faz com que a plateia, o público, tenha desejo de ouvi-lo. Então ele já coloca ali, ele coloca ali umas pitadas do tema que ele vai trazer, ele coloca ali já alguns pontos importantes e nisso ele pode fazer a humanização. Ele faz uma humanização falando de alguma coisa pessoal, falando do cotidiano, contando uma história, colocando uma música, um quebra-gelo, alguma ação, alguma coisa engraçada, alguma coisa do tipo que faz com que o público abra o coração para a sua mensagem, compreende? Então aqui é a motivação. E depois vem a apresentação do tema, ele fala sobre o tema que ele vai apresentar. Essa é a introdução, tá? Eu vou dar exemplos aqui abaixo. Depois nós temos o desenvolvimento, e no desenvolvimento nós temos ideia principal, ideia secundária. E é importante que na construção do roteiro de vocês façam dessa forma, do jeitinho que está aqui, tá? Por quê? Porque vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a apresentação de vocês, vai ficar mais fácil de você visualizar a sua palestra, ela vai ficar visualizada aqui na sua frente, no papel. Então façam desse jeito, igualzinho mesmo. Ideia principal você coloca em negrito, um pouquinho mais afastado para a esquerda, coloca as ideias secundárias ali, a segunda ideia secundária ali em negrito ou numa cor de caneta mais forte, diferente, e as ideias secundárias sendo desenvolvidas ali embaixo. As ideias secundárias são frases, tá? A gente faz em tópicos, mas antes de construir esse roteiro, você aprofunda, você estuda, você faz anotações, e aí depois, com todo o seu conteúdo ali trabalhado, estudado, aprofundado, aí você monta o seu roteiro com tópicos. Por que tópicos? Vai ficar mais fácil de você compreender na hora que estiver falando. Você vai olhar o tópico e vai lembrar qual é a ideia que você quer desenvolver. Ok? E após o desenvolvimento, então nós falamos da introdução e nós falamos do desenvolvimento. Agora nós vamos para a conclusão. Após eu desenvolver as ideias principais e dentro das ideias principais as ideias secundárias, então agora a gente faz a conclusão ou peroração. E aqui a gente traz os pontos principais do nosso conteúdo, aquilo que mais precisa ser levado para casa, aquilo que é mais importante, aquilo que as pessoas não podem esquecer, a essência da sua apresentação, e faz um convite para a ação. Toda boa apresentação tem um convite para a ação no final. Vocês podem perceber que quando tem uma propaganda, ele faz um convite para a ação. Na internet, qual é o convite para a ação? Arrasta para cima, clique aqui, curta, salve, compartilha, sempre pedindo uma ação da pessoa para que a pessoa participe daquilo. Então, na hora da palestra é a mesma coisa. Você está fazendo uma palestra sobre fé, você vai convidar as pessoas a viver a fé de alguma forma. Faça isso, faça aquilo, vai por esse caminho, leia, entendeu? É isso. É um convite para a ação. E o agradecimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi uma alegria estar com vocês, foi um prazer, uma honra estar com o público tão aberto a esta mensagem. Então, você agradece.
Aqui abaixo nós vamos ver então 5 minutos esse vídeo. Acho que eu vou finalizar esse vídeo e iniciar um outro para o vídeo caber para vocês, tá? Ok? Vamos lá. Deixa eu ver. Se eu conseguir fazer o outro em 5 minutos, eu acho que eu consigo mandar pelo YouTube. Vou tentar, ok? Vamos lá. Qualquer coisa eu corto. Estrutura de roteiro. Então, vamos lá. A importância. Então, qual é o meu tema? A importância da comunicação e oratória. Então, esse é o meu tema, ok? Então, presta atenção. Agora eu vou fazer uma palestra aqui, para vocês verem o roteiro pronto e eu desenvolvendo esse roteiro e, ao mesmo tempo, explicando para vocês. Eu vou começar a introdução. Meu nome é Giovanni, eu sou professor, eu sou casado, sou professor de educação infantil, professor de oratória, eu sou pai de 2 meninas, sou formado em letras, pedagogia, pós-graduado em psicopedagogia e também pós-graduado em comunicação e oratória, área que eu amo e que eu tenho atuado ultimamente. Eu venho falar para vocês hoje aqui sobre a importância da comunicação e da oratória. Vocês já devem ter percebido que a comunicação é algo que nós não podemos viver sem. O ser humano nasceu para comunicar, para viver em sociedade, para se relacionar. E a comunicação está atrelada a toda a vida do ser humano. Então nós precisamos da comunicação. E quem se comunica bem, presta atenção, gente, aqui eu estou fazendo já a motivação. Fiz a minha apresentação pessoal, apresentei o tema e agora eu estou fazendo a minha motivação. Quero dizer para vocês que tem uma frase do Chacrinha, um apresentador antigo, que tinha um programa popular de televisão antigamente, nos anos 1980, 1990, e ele dizia assim: quem não se comunica, se trumbica, ou seja, quem não se comunica, perde a chance, quem não se comunica, fica para trás, quem não se comunica, se lasca, quem não se comunica, não alcança objetivos, quem não se comunica, se trumbica nos estudos, nos relacionamentos, na vida profissional, em todos os setores da vida. Então, quando você se comunica bem, você sai da sua condição de receptor e passa a ser um emissor da mensagem. Você passa a ter voz. E aqui está o segredo da comunicação. A boa comunicação, ela abre portas para as pessoas. Aqui eu fiz já, deixa eu ver quantos minutos tá? Aqui eu fiz já a minha motivação. Vou começar a desenvolver o meu tema, que é o desenvolvimento. Então, primeira ideia principal, medo de falar em público. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que na área da comunicação não é raro encontrar muitas pessoas que têm medo de falar em público. Mas não é o medo de falar, é o medo de falhar em público, de ser julgado, de ser analisado, de ser criticado. É o medo de errar, de ser humilhado, de ser ridicularizado. O medo, ele é bom, mas ele deve ser controlado. O medo nos protege, o medo nos traz prudência, nos traz segurança, mas o medo em excesso, o exagero do medo, ele faz a pessoa paralisar, por isso ele deve ser controlado, ele precisa ser ressignificado. E como nós fazemos para superar o medo de falar em público? Estudando sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística e treino, prática, aproveitar todas as oportunidades para falar em público, visitar sua história, ver o que aconteceu que te faz paralisar hoje e ressignificar este trauma na sua vida. O medo de falar em público, ele acontece com muitas pessoas, inclusive muitas pessoas famosas. Não é algo específico seu e de poucas pessoas, mas ele pode ser superado. Aqui, ó, eu já desenvolvi minha primeira ideia principal e vocês viram que eu desenvolvi cada uma das ideias secundárias. Eu falei do medo de falhar, falei que o medo é bom, falei da inteligência emocional, desenvolvi as 3. A próxima ideia principal é a mesma coisa. Quero dizer para você que a boa comunicação, ela abre portas. Que hoje em dia, no mercado de trabalho, é o principal requisito para a contratação das empresas. As empresas buscam pessoas que se comunicam bem, que falam bem, que têm boa oratória, que têm boa capacidade de comunicação interpessoal, que se relacionam bem com os outros. Quem se comunica bem alcança melhores resultados, alcança promoções, chances de liderança. Quem desenvolve a boa comunicação faz diferença no mundo e na vida das pessoas. Porque a palavra, ela tem poder. E aqui eu quero dizer para vocês que eu também sofria do medo de falar em público, mas fiz oratória.
aprendi a controlar o medo, aprendi a planejar a fala, a fazer roteiro, a impostar a voz, a trabalhar a postura corporal, aumentou minha autoestima, me tornei um ser humano melhor. Quero dizer para vocês que nós estamos com vagas abertas para a nossa próxima turma. São vagas limitadas. Inscreva-se, porque nós temos pouquíssimas vagas e a procura tem sido muito grande. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês neste momento, falando sobre algo que eu amo, que é a comunicação. Aqui eu finalizo. Entende? Aqui eu desenvolvi o roteiro e eu espero, fundo do coração, que vocês vejam esse vídeo até o fim e desenvolvam o roteiro de vocês. Estarei à disposição para dúvidas. Até mais, um abraço.